Olá, eu sou Yasmin, sou aluna do curso técnico em massoterapia e agora eu vou apresentar o meu projeto integrador da UC15. O nome do meu projeto é Autonomasso. Eu quis juntar o conceito de autonomia com a profissão da massoterapia e surgiu o nome Autonomasso. O objetivo é oferecer informações e suporte aos massoterapeutas a fim de viabilizar o processo de abrir o próprio espaço de forma legal e estratégica. Eu sou autora, meu nome é Yasmin, a data de início foi no dia 23 de setembro de 2019 e a data de finalização agora no dia 13 de junho, e a facilitadora foi a Karina Machado. Sobre o tema central do projeto, que é a inserção do massoterapeuta no mundo do trabalho considerando o cenário local, há duas perguntas. Uma, qual a importância do tema para minha formação? Eu coloquei que é de extrema importância, pois as oportunidades existentes são bem limitadas a grandes empresas, como spas, clínicas, resorts, e normalmente são vagas voltadas à prática estética, ao invés de terapêutica. Então, limita bastante a atuação do profissional no mercado. E a justificativa do tema, eu citei que é de extrema relevância, pois ela propõe a necessidade de pesquisa e análise do mercado e busca por resoluções de problemáticas que se apresentam junto ao cenário onde o massoterapeuta está ou pode vir a se inserir. Marcas formativas, domínio técnico científico, minha formação técnica em massoterapia pelo SENAC. Atitude empreendedora, oferecer serviços de consultoria para abrir e administrar a própria empresa. Então, eu diria que a atitude empreendedora é, na verdade, o centro desse projeto, é o foco central. Visão crítica, autonomia profissional. Através dessa atitude empreendedora, oferecer uma visão mais ampla para o massoterapeuta, para que ele possa atuar com mais autonomia dentro do mercado. Atitude sustentável foi um ponto que eu também visei bastante nesse projeto, considerando todas as mudanças climáticas e a necessidade por uma conscientização ambiental sustentável. Aqui eu coloquei alguns tópicos: redução no consumo e produção de resíduos, separação e descarte adequados de lixo, conscientização sobre a importância da utilização de produtos orgânicos de origem vegetal. Hoje a gente sabe que o maior índice de desmatamento das nossas florestas se dá pela criação de gados, então incentivar o uso de produtos de origem vegetal ao invés de animal, e de origem legalmente fiscalizados, porque ainda que um produto seja de origem vegetal, o produtor, o fornecedor desse produto pode não estar legalizado, né? Tem muitas espécies que estão entrando em extinção, e ficar de olho na procedência desse produto com o fornecedor é também de extrema importância. Economia em recursos de energia e água no espaço. Trabalhar com créditos de carbono, isso eu vou falar um pouco mais quando eu apresentar o meu site. E mais incentivos através do diálogo com os clientes e materiais informativos no espaço. Pôsteres, banners, panfletos disponíveis no espaço. Atitude colaborativa, contribuir para a visibilidade da profissão e, com isso, tornar os benefícios da massagem mais comuns e acessíveis à população em geral. Sobre o projeto, aqui fala sobre a ação, o que foi feito, por quê, para quem foi feito e como foi feito. Então, o que foi feito? Foi feito um site contendo informações sobre empreendedorismo na área da massoterapia e oferecendo serviços de consultoria, ou seja, um acompanhamento durante todo esse processo de abertura da própria empresa, do seu espaço. Por que isso? Porque as possibilidades de atuação do profissional, massoterapeuta, hoje se encontram limitadas, como eu disse anteriormente, dependentes da contratação de grandes empresas. E como isso foi feito? Utilizando recursos de uma plataforma digital, um site, e com a participação de profissionais que contribuíram com a experiência deles através de entrevistas. Eu fiz 2 entrevistas com 2 profissionais de áreas diferentes, e durante a construção do site, as informações que eu consegui nessas entrevistas foram de extrema importância. Eu usei elas como base estrutural para fazer o site.
E aqui estão as entrevistas. A primeira delas foi feita com Renan Cavalcante. Ele tem 24 anos, é formado em administração. E a primeira pergunta foi: o que é necessário para abrir o próprio negócio e quais são as etapas? Ele respondeu que há diversas etapas, mas uma das coisas mais importantes que normalmente deixam de fazer é o planejamento, pois é nessa etapa que você organiza as atividades, formas e datas de execução. A segunda pergunta é: quais são as possíveis dificuldades e o que mais se pode usar a favor? Ele respondeu que recursos. É preciso aliar uma ideia inovadora com um bom investimento. Entender o cliente que pretende atender é fundamental para criar uma clientela e prosperar. Por exemplo, saber se o público atendido prefere mais ou menor preço do que a qualidade. E a última pergunta, eu pedi para ele, na verdade, falar sobre as melhores formas de administrar a própria empresa. E ele respondeu que entende que a melhor forma é com disciplina, separando as contas pessoais da profissional e tendo em mente que é uma luta diária, pois você faz o resultado da sua empresa, ou seja, não é fácil. E a segunda entrevista foi feita com a Isabela Scaravacini, de 28 anos, formada em publicidade e propaganda. A primeira pergunta foi: qual a importância da divulgação e as melhores formas de fazê-la? Ela respondeu que a importância da divulgação é a visibilidade e o alcance, que às vezes o produto ou serviço é muito bom, mas as pessoas simplesmente não sabem que ele existe. Além de fornecer informação e educação, que são as melhores formas de chegar até o cliente com conteúdos informativos e educativos. Depois eu pedi para ela falar um pouco sobre os primeiros passos para divulgar o próprio negócio e os materiais. Ela respondeu que identificar quem são e onde estão os clientes e bolar estratégias a partir disso, considerando sempre a ética pessoal. Ela citou aqueles carros de som que passam com som alto, perturbando a paz das pessoas, e ética ecológica. Ela citou panfletagem, que ecologicamente, não é interessante. Ela disse que hoje as redes sociais são as mais utilizadas, possibilitando um direcionamento ao público específico, e por fim o boca a boca, participar ativamente em eventos que conversem com a proposta do seu trabalho. E ela citou e frisou bastante a importância do boca a boca e de eventos, porque ainda que o profissional utilize muito as redes sociais, é ali pessoalmente onde ele vai ter a chance de mostrar que realmente sabe do que está falando, que é um bom profissional capacitado, competente, é onde as pessoas vão ter contato direto, ali contato físico e direto com o profissional, e que essa é a principal forma de divulgação. E por último, quais os principais e piores erros mais comuns e cometidos no início da divulgação? E ela respondeu que querer divulgar o negócio sem que esteja tudo pronto e formulado, ou seja, tentar vender o fruto sem antes ter colhido, que é o erro mais comum que as pessoas fazem, se precipitar. E também não procurar pela assistência de um profissional da área, ou seja, alguém formado em publicidade, que trabalhe com marketing para poder orientar e direcionar melhor. Ainda que tenham pessoas que realmente se desenvolvem bem, mas um profissional é sempre muito importante nesse processo de divulgação. E agora eu vou fazer a apresentação do meu site. Eu deixei o link aqui abaixo nesse slide para vocês poderem acessar, para ter uma visão completa, uma visão geral, porque aqui, como eu estou acessando pelo celular, a visão vai ser um pouco mais limitada, adaptada para um dispositivo móvel, mas aí vocês podem acessar ele pelo link também. Então aqui nós temos o início do site, o título, Autonomaço, e fala um pouco sobre o projeto, tudo que eu expliquei anteriormente, sobre a necessidade do massoterapeuta se inserir de forma autônoma no mercado, as dificuldades que ele pode encontrar. Fala um pouco sobre os meus serviços também de consultoria personalizada. E só para explicar resumidamente, para esclarecer, aqui tem muitos tópicos, desde planejamento empresarial, marketing, educação financeira, vários tópicos são abordados aqui no site.
Caso o massoterapeuta esteja nesse processo de abrir o próprio espaço, ele vai encontrar aqui informações essenciais. Mas aqui também é só uma introdução, né, um esclarecimento para a pessoa que procura por essa consultoria, para que ela saiba exatamente o que vai ser trabalhado dentro de uma consultoria personalizada. Então, ao mesmo tempo que aqui tem informações essenciais, a pessoa pode também procurar pelos meus serviços para ter um acompanhamento ao lado de alguém que está familiarizado com tudo que tem que ser visto e revisto durante esse processo. E eu vou explicar cada um deles aqui para vocês. O primeiro tópico é o planejamento empresarial, onde é definida a prestação de serviços, o que irá fazer, quais serviços irá oferecer, definição do nicho de mercado, né, para quem irá fazer, considerando sexo, faixa etária, classe econômica, localização, necessidades, entre outros aspectos. E também é desenvolvido um modelo de negócio, que define onde e como tudo será feito, pensando de forma estratégica os dias e horários de funcionamento do espaço, organograma com descrição dos cargos, tarefas e horários de execução, análise do mercado regional, né, da concorrência, com a finalidade de conhecer a concorrência e, por fim, a análise SWOT para identificar os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades da empresa frente ao mercado de trabalho. Educação financeira trata de planilhas, investimento e lucratividade, como elaborar seu planejamento financeiro, montar planilhas, calcular investimento inicial, fluxo de caixa para cobrir operações, como calcular custos fixos, variáveis e depreciação de bens, escolher produtos e mapear fornecedores, margem de lucro e sua utilização inteligente para cobrir investimentos e ampliar a empresa. Aqui é sobre a gestão da qualidade de vida, né, parte do planejamento empresarial voltado para a saúde do profissional, qual aborda a jornada de trabalho, férias, folgas, convênios e tudo voltado para a saúde do profissional. Afinal, quem vive bem trabalha melhor. No marketing, o trabalho começa através da análise dos hábitos de consumo do nicho, né, definido, a fim de escolher a identidade visual da empresa, nome, logo, as cores, a linguagem de comunicação, para conversar com o público de maneira assertiva. Assim como o material, né, o portfólio, cartão de visita, ou meios de plataformas de divulgação, sites, jornais, mídias sociais, enfim. Hoje, algumas plataformas de mídias sociais oferecem uma avaliação bem detalhada do desempenho de marketing do perfil da empresa, mediante suas visualizações e acessibilidade. Isso facilita o trabalho de gestão empresarial, onde o massoterapeuta identifica o que se mostra viável ou inviável, no caso, durante a avaliação periódica de desempenho e utiliza essas informações para traçar ações de melhorias no próximo ciclo de divulgação, possibilitando o desenvolvimento de estratégias efetivas com resultados mensuráveis. Tendo feito todo o planejamento empresarial, financeiro, pessoal e publicitário, é hora de escolher um imóvel e constituir a empresa. E aí entra o empreendimento. Escolher o local do ponto para a abertura da empresa, observando se o imóvel atende às necessidades operacionais quanto à localização, né, se está nas mediações do público-alvo, capacidade de instalação, se possui estacionamento, etc. Aí, feita a escolha, um contrato de locação comercial é providenciado, né, incluindo laudo de vistoria, do estado de conservação e cláusulas previamente avaliadas. Aqui, na parte do empreendimento, eu recomendo que, junto ao contrato, o massoterapeuta exija o certificado de licença do Corpo de Bombeiro, que é um documento de vistoria que aprova legalmente o funcionamento do espaço quanto à sua estrutura, acessibilidade e segurança. E para finalizar, né, vai ser preciso constituir a empresa, iniciando o processo de abertura na categoria do microempreendedor individual. É um processo simples que pode ser feito pela internet mesmo. Lembrando que ao escolher o nome da empresa, é preciso se certificar de que não há outra empresa registrada com o mesmo nome, fazendo um pedido na busca da junta comercial. E o próximo passo, antes da inauguração do espaço, é justamente a biossegurança, onde é necessário realizar o cadastro municipal de vigilância sanitária,
onde são fiscalizados aspectos como organização, instalação da área física, como piso, paredes, banheiros, pias, lixeiras, até o filtro do ar-condicionado, né, verificação do prazo de validade dos produtos, etiquetagem, armazenamento correto, dados do fabricante na embalagem, aspectos técnicos de higiene do ambiente, dos utensílios, como roteiros descritivos de asepsia, uso de EPIs, lista de serviços oferecidos, entre outros. É interessante também que o profissional tenha um certificado de conclusão de um curso reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC, afixado em local visível dentro do espaço. E por último, mas não menos importante, eu diria que mais importante, é a atitude sustentável. E eu faço questão de ler esse texto, que ele ficou muito bom. Quando pensamos em saúde, normalmente consideramos apenas aspectos físicos e biológicos do corpo. Porém, para compreender verdadeiramente o que é saúde, é necessário ampliar a visão, que vai além de nós como indivíduo habitando um corpo, para um corpo habitando um planeta. Essa visão é bem discutida nos dias atuais e é popularmente conhecida como holismo, ou visão holística, que significa olhar para o indivíduo como um todo, considerando diversos aspectos que influenciam direta e indiretamente sua saúde, como seus hábitos, dieta, emoções, ambiente de convívio, entre outros. A ciência denomina essa visão como pensamento ecológico sistêmico e analisa a importância das relações entre os indivíduos com aspectos do ambiente em que estão inseridos, assim como a influência que o mesmo exerce sobre esses indivíduos e as consequências dessas relações. Como profissionais da saúde, temos a obrigação socioambiental de realizar nosso trabalho em colaboração com a saúde do planeta, e isso inclui minimizar o consumo e produção de resíduos, em especial o uso do plástico, material plástico, separação e descarte adequados do lixo, utilização de produtos orgânicos de origem vegetal e legalmente fiscalizados, economizar em recursos de energia e água, se comprometer com reflorestamento ao trabalhar com créditos de carbono, que eu citei lá atrás apresentando o projeto, que seria basicamente calcular a quantidade de carbono emitido pelo uso da eletricidade no espaço massoterapêutico e compensar essa quantidade com reflorestamento, por exemplo, a cada 10 massagens, uma muda de árvore é plantada. Lembrando que toda a prefeitura fornece mudas gratuitamente para projetos de reflorestamento voluntário. E incentivar os clientes a adotarem atitudes sustentáveis através do diálogo, informativos ou materiais educativos disponíveis no espaço. E por fim, no final da página, nós temos uma breve apresentação com uma imagem minha, meu nome, formação, contato para as pessoas que se interessarem e quiserem contratar os meus serviços de consultoria. Essa foi a apresentação do meu projeto integrador da UC15. Eu agradeço a Karina por todo o apoio e ajuda durante o processo. Agradeço a Mari também por contribuir com as ideias, foi muito importante, muito bacana. E agradeço ao Senac pela oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Muito obrigada!